Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Patrícia Monteiro. Esta é a leitura intuitiva 243. Vamos continuar com o baralho da Alice. E eu queria-vos só falar que eu lancei recentemente alguns produtos de merchandising que vocês se calhar já repararam, porque aparecem debaixo dos vídeos, tá bem? E um deles é esta caneca com o meu logotipo da borboleta azul, que significa transformação pessoal. Não é incrível? É espetacular. Tá bem? Vocês têm alguns produtos com a borboleta? Desculpem. E têm também panos decorativos destes que eu uso para os meus cenários. Houve várias pessoas a perguntarem-me onde é que eu adquiro, onde é que eu compro os meus panos, e vocês têm lá um pano que é o Portal Cósmico, mas vão ter mais panos para breve. Eu não sei se na altura em que eu lançar este vídeo já estará mais panos disponíveis, mas eu estou a criar mais, está bem? Portanto, vocês vão ter alguns produtos com a borboleta azul, o símbolo da transformação e da mudança e etc, que é o meu logotipo, e vão também ter esses produtos, os panos decorativos, para quem me perguntou, porque já foram várias pessoas, sobre onde adquirir esses panos. Têm sempre essa possibilidade. Os panos têm 3 tamanhos, está bem? Vocês podem escolher os tamanhos que quiserem lá, tá? E é isto que eu tenho para vocês. Vamos ver o que é que a leitura tem para nós. Além do que é que eu tenho para nós, o que é que a leitura tem para nós. Só vos diga que já estou a sentir a garganta. Chakra da garganta. As de paus. Estou a ficar sem voz de repente. As de paus. Uma carta de inícios é sempre boa. Um as é sempre bom para começar uma leitura. A estrela. Pagem de ouros. Ora, aí está. Os namorados. Eu acho que esta carta saiu na última leitura. Se não saiu na última leitura, saiu na extensão da última leitura. Seis de copas. Sete de ouros. Por baixo do baralho temos, yes! O mago. Oh, yes! Então, vamos contar a história entre um homem e uma mulher, e eu tenho a sensação que esta leitura pode ter coisas relacionadas com leituras anteriores, mas cada um de vocês já sabem como é que isto funciona. Eu conto as histórias, cada leitura vai apontar para uma determinada perspectiva que o espírito nos quer passar através daquela história, e às vezes as nossas vidas pessoais são muito complexas e uma leitura não responde a tudo, não é? Dá-nos uma peça para o nosso puzzle, depois uma outra leitura dá outra peça, e é assim que o espírito comunica connosco, está bem? Então, isto é a história entre um homem e uma mulher que estão separados. Olha aqui. Ela aqui, ele ali. A andar de um lado para o outro. E a água no meio. Para alguns de vocês que vão ressoar com esta história,
Vocês podem mesmo estar separados fisicamente da outra pessoa e existir água no meio, tá bem? Vocês já sabem que podem trocar o género das personagens, aplicar a relações homossexuais, tá bem? Então estejam à vontade. Portanto, um homem e uma mulher que estão separados. E embora os dois pensem um no outro, e eu acho, porque isto é a carta da estrela, eu acho que para além de pensarem um no outro, os dois já idealizaram alguma coisa a nível amoroso em relação à outra pessoa. Portanto, ela já teve pensamentos amorosos em relação a ele, já fantasiou um bocado, já pensou que bom que seria se calhar nós termos uma relação. Ele já fez a mesma coisa em relação a ela. Portanto, os dois já idealizaram uma relação um com o outro dentro das suas mentes. Tá? Vocês veem que a árvore tem um olho? Mostrando-me, a árvore é a natureza, não é? Faz parte da natureza. Mostrando-me que o espírito está a olhar por estas pessoas e pela conexão deles, apesar deles estarem separados pela água. Eu vejo que ele está a andar de um lado para o outro e ele tem uma carta na mão. Não dá para ver muito bem daqui, mas ele tem um envelope, debaixo do braço, um envelope. Então eu vejo que ele quer comunicar com ela. E vai comunicar com ela, mas ele está a andar de um lado para o outro. Sabem quando nós andamos de um lado para o outro? Anda para lá, anda para cá. É porque estamos a pensar. Portanto, eu acho que ele está a pensar na comunicação com ela. Como comunicar com ela. E ela, entretanto, não está nem aí. Está aqui a ler este livro, está ocupada com as coisas dela, não está nem aí para esta situação, não está nem aí para a distância, não está nem aí para a conexão com ele. Quer dizer, como é que eu hei de explicar? Não está preocupada. Não quer dizer que ela não pense nele, porque eu já disse que ela pensa. Mas é como se ela não... Isso não causa nenhum peso para ela, porque ela está focada na vida dela, ok? Qual é a questão deste homem? Porquê que ele pensa tanto e porquê que ele age pouco? Não é? Porquê que o tempo está a passar e ele não age? Esta leitura vai falar de um padrão específico que ele tem. Eu já tenho gravada uma ativação energética para este bloqueio que eu vou falar agora, mas eu não sei se quando eu publicar este vídeo, se já a tenho disponível. Se eu já a tiver, vou deixar o link no descritivo, está bem? Porque se ainda não estiver preparada, não vou deixar o link, mas mais tarde posso vir a acrescentar o link no descritivo deste vídeo, quando ela estiver pronta. Que chama-se complexo de superioridade e inferioridade. O que é que isto significa? Vocês veem que está aqui um flamingo e o ouriço. E eles têm alturas diferentes. Portanto, o que eu vejo aqui é como se ele não sentisse que está à altura dela. Ok? E ele fica inseguro quando pensa nela. E isso é um dos motivos pelos quais ele pensa demasiado e age pouco em relação a ela. Porque de alguma forma ele pensa nela, ele tem interesse, ele idealiza algo com ela a nível amoroso, mas quando vai agir, ele tem medo de fracassar, de falhar e que seja um desafio demasiado para ele. Que ela seja demais para ele. Este é um dos motivos pelos quais ele está a pensar em comunicar, mas não comunica. Ok? E é engraçado, porque aqui vocês veem o amor, portanto, os namorados, dois seres diferentes e um é maior que o outro, portanto continua aqui presente o padrão de não se sentirem, dele não se sentir à altura dela. Interessante. E ela está aqui representada por esta morsa. Então ela é um ser muito emocional, ela é muito focada nas emoções. Está bem? As morsas estão ligadas à água e a água está ligada às emoções. Ok? Talvez ele não se sinta à altura dela.
ele se calhar não sente é que consiga dar-lhe a ela o nível de interação emocional que ela precisa. Pode ser um dos aspectos pelos quais ele tem medo de não estar à altura. Ele não sabe se vai conseguir entregar assim as emoções a ela como ela gostaria. Ok? Eu sei que isto vai fazer muito sentido aí para alguém. Um outro aspecto que lhe está a fazer pensar muito como é que eu falo, como é que eu comunico, em vez de comunicar logo, é que este homem, vocês estão a ver, este é o pajem de ouros, vocês estão a ver o coelho e uma mesa cheia, mas um bocado exagerada, não é? Se uma pessoa fosse comer assim todas as refeições, rebolava, não é? Portanto, isto mostra o excesso de consumo, ok? Um excesso de consumo, neste caso é alimentar, mas vocês já vão perceber porque é que eu digo a palavra consumo. Eu vejo que no passado este homem consumiu demasiado da parte dela. Ou seja, ele era um taker. Ele era daquelas pessoas que ia só ao pé dela tirar-lhe energia, tirar-lhe informação, tirar-lhe tempo. E não dava em retorno. Portanto, ele consumia demasiado. Ele consumia até mais do que ele precisava. Mas era essa a forma de estar dele na altura, entendem? Portanto, este homem abusou no que toca a consumir em relação a ela. E isto é o pajem de ouros que para mim muitas vezes significa pedido de desculpa. Então eu acho que ele sabe que errou, sabe que exagerou, sabe que abusou da parte dela, da energia dela, do tempo dela, do coração dela, abusou de várias formas e sabe que tem que vir numa atitude para o pé dela consciente de ter errado, consciente de que fez alguma coisa excessiva e que não era bom para a conexão dos dois. E ele até pode estar a pensar em pedir desculpa. Para algumas pessoas eu sinto que sim e para outros eu sinto que não. Não interessa se ele quer pedir desculpa ou não. O que interessa é que ele tomou consciência do que aconteceu. E isso é um dos motivos pelos quais ele pensa e não comunica. Porque ele sabe que tem que vir numa atitude correta. É isto. E eu acho que ele está a preparar-se para vir numa atitude correta, mas ele tem medo de não estar à altura do nível de exigência. Lá está, mais uma vez, não estar à altura da exigência que vai ser colocada sobre ele, de que ele faça as coisas bem. Entendem? Ele quer fazer as coisas bem, mas ao mesmo tempo ele tem medo de estar a exigir dele, que esta mulher exija dele, uma capacidade para fazer as coisas bem que ele não tenha. É isso que ele tem medo. Será que ela vai exigir de mim uma capacidade para fazer as coisas bem que eu não tenho? Eu vejo aqui muito medo nesta leitura, muito medo. Agora, eu também vejo que o coração supera tudo. 6 de copas. Estas duas pessoas estão ligadas pela alma, uma ligação de vidas passadas, uma ligação que transcende estes medos. E eles têm uma conexão muito forte a nível do coração deles. O amor tudo transcende, ok? E estão aqui 2 gatinhos. Os gatos, como vocês já sabem, porque eu falo muitas vezes nisso, para mim significam intuição. Eles estão muito conectados intuitivamente. Portanto, quando eu disse que eles pensavam um no outro e idealizavam uma relação amorosa um com o outro, aqui nesta carta, eles intuitivamente sabem que estão os dois interessados um no outro. Agora, intuitivamente eles sabem, porque a intuição vem do coração. Agora, de vez em quando, o ego ataca e coloca estes medos, ok? Mas está a haver aqui um processo de cura, é o que eu sinto, tá? Tem havido aqui um compasso de espera, em que eles se mantêm em afastamento e em silêncio. E é engraçado, quando eu comecei a baralhar as cartas, logo ao início, eu ouvi a frase, o silêncio vale ouro.
E agora eu vejo que eles estão há algum tempo já em silêncio. Mas pelos vistos este silêncio vale ouro. Porquê? Porque às vezes quando nós nos calamos é quando o espírito tem permissão para atuar. Portanto, eles estão a receber uma cura em silêncio, enquanto estão em silêncio um com o outro. E às vezes é bom estarmos em silêncio para não intoxicar a relação, ok? Então, 7 de ouros muitas vezes fala de um compasso de espera, mas fala sempre de uma situação em que nós já plantámos sementes e agora estamos a aguardar o momento de poder recolher os frutos. Porque na natureza é assim, nós plantamos sementes, cuidamos da planta, a planta cresce e os frutos só vão vir para a nossa mão quando a natureza, o universo, achar que é o momento certo. Ok? Portanto, estas duas pessoas já investiram uma na outra, mesmo que ele tenha abusado de alguma forma da energia e da conexão em si, os dois plantaram alguma coisa um com o outro. Portanto, isto não foi só coisas más. E eles vão colher o resultado dessa plantação. Mas é engraçado porque vocês estão a ver, ele está com um baldinho de tinta vermelha e as rosas que eram brancas estão a ser pintadas de vermelho. Engraçado. Ou seja, isto é só para alguns, isto que eu vou dizer. É só para alguns, ok? Alguns de vocês plantaram algo com esta pessoa, mas era mais na base da amizade. Ou seja, aquilo que cresceu da vossa árvore, onde vocês plantaram sementes, foram rosas brancas. Símbolo da pureza, do amor, não é? Do amor, desculpem. Símbolo da pureza, da amizade, da paz até. Portanto, houve umas rosas que nasceram das sementes que vocês plantaram um com o outro em termos de amizade. Mas em termos amorosos a coisa não se desenvolveu. Mas é engraçado porque eles estão a pintar as rosas de vermelho. E vermelho, rosa vermelha é o símbolo do amor. Amor, homem e mulher, amor. Neste caso, homem e mulher, tá bem? Mas se for homossexual, pode ser homem com homem ou mulher com mulher. Amor romântico, era o que eu queria dizer. Peço desculpa. Rosa vermelha é símbolo de amor romântico. E há aqui um compasso de espera em que eles ainda não recolheram os frutos, neste caso as flores, da árvore que eles plantaram. E as flores que eles vão recolher desta árvore não são as rosas brancas, são as rosas vermelhas. Que foram pintadas, isto significa que houve um processo de alteração de consciência, alteração de cenário, alteração de dinâmica entre estas duas pessoas, que lhes vai permitir recolher uma flor diferente das sementes que eles plantaram. Ou seja, eles plantaram sementes um com o outro na amizade, mas no amor houve aqui uma série de abusos, houve aqui uma série de dinâmicas tóxicas na parte amorosa. Ou quando eles tentaram interagir amorosamente, houve aqui dinâmicas tóxicas que não resultaram. Mas é para aí que a relação deles está a ir, porque eu vejo-os a colher as rosas vermelhas. Portanto, os dois andam, eu continuo a dizer, os dois andam a sonhar e a idealizar um com o outro uma coisa romântica. Porém, as sementes que eles plantaram inicialmente eram de amizade. Mas, pelos vistos, esta amizade sempre teve ali um tom de relação amorosa que eles, se calhar, ao início, quando plantaram as sementes, não tiveram logo consciência de que isto era relação amorosa. Mas agora, depois de ter passado algum tempo e eles finalmente irem apanhar as rosas, então eles estão a perceber que agora sim, eles estão a começar a despertar para o facto daquilo que eles sentem um com o outro e aquilo que eles estão destinados a viver um com o outro aqui, no fundo é uma história de amor. E não uma amizade como eles pensaram ao início. Ok? Esta parte da amizade e amor é só para alguns. Por baixo do baralho nós temos o mago, portanto é só uma questão de tempo. Ele tem andado a pensar, mas há um tempo para tudo na natureza, um tempo para nós apanharmos as flores e apanharmos os frutos das árvores. E ele não vai abdicar do investimento que ele fez nela e que ela fez nele,
Ele não quer perder este investimento, ele não quer perder esta oportunidade e é só uma questão dele conseguir encaixar as peças que faltam na mente dele antes dele poder avançar e libertar um bocado estes medos que ele tem de não estar à altura. Ok? É isto. Uau! O meu chá está a ficar frio e eu gosto de chá mesmo quente. Sabem que eu às vezes até queimo a língua. É chá quente e sopa quente, tem que ser quente mesmo quente. Quando está a ficar morno já não é a mesma coisa. Tenho esse problema. Não é um problema, é uma característica. Mas eu já queimei a língua por causa disso algumas vezes. Este ano ainda não queimei e só estamos agora no outono, portanto ainda não estive no inverno. Mas às vezes já me aconteceu queimar a língua. Dama de Ouros, Rainha de Ouros. Pois é, ela é uma mulher abundante. É uma mulher abundante, é uma mulher que tem tudo. Para alguns de vocês que vão ressoar com a história da mulher, eu vejo que vocês andam a cuidar da imagem, do corpo. É isto que eu vejo. Também vejo aqui algumas pessoas que estão ligadas a livros. Andam a ler, a estudar, andam a escrever livros, porque é assim, nós temos aqui ela com o livro, e aqui aparece a Dama de Ouros e está aqui um livro aberto, está bem? Portanto, isto é uma mulher, a Dama de Ouros é alguém, Rainha de Ouros, é alguém que vive em grande abundância, faz uma boa gestão da vida dela em geral, mas é alguém que tem uma boa capacidade de nutrir o próximo e nutrir a si mesma. Tá? E eu sei que ele reconhece nela essa capacidade. Algumas pessoas que vão ressoar com a história da mulher, eu acho que vocês querem ser mães. Não sei, olhei para aqui e vi uma mãe. Querem ter um bebê. 6 de paus. E se esse for o caso, se vocês quiserem ter um bebê, vocês vão ter vitória, tá? Isto é a carta da vitória. Ele... E é engraçado que eu estou aqui a ver montes de rosas, ó, a impressão minha. Olha aqui, as rosas brancas. Parece rosas, olha aqui, as rosas brancas. Isto é as rosas que eles plantaram ao início, não é? Ela vai ter vitória porque eu acho que ela vai ter um filho com ele. Ele vai ter vitória porque ele vai conseguir avançar na direção dela, eles vão começar a construir uma relação e ele vai conseguir controlar os medos dele em relação a ela. Estão a ver aqui a cobra dentro daquela coisa de vidro. Ele vai conseguir controlar os medos dela para poder avançar com esta conexão. E temos aqui o As de Paus, que fala em inícios. Inícios apaixonados. O que saiu a seguir foi incrível. As de Copas. Não posso acreditar que estão aqui as rosas outra vez. Olha aqui as rosas. Portanto, de uma amizade, gerou-se uma relação amorosa. Uma coisa que começou por ser uma amizade, agora é um amor. E vocês veem que aqui está tudo mais ou menos à mesma altura. Portanto, eu acho que ele vai superar esses medos e vai começar finalmente a sentir que está à altura da situação, que está à altura dela. E aqui os pássaros também estão à mesma altura. E é engraçado porque eu acho que estas três criaturas que estão aqui a pintar as rosas de vermelho estão mascarados de cartas. Eles estão mascarados de cartas. Ok? Eu vejo que algumas pessoas que vão ressoar com a história da mulher e do homem, se calhar, vocês têm ouvido ou visto ou têm tido a experiência de leituras de cartas que vos têm ajudado a ver que esta conexão é mais amor do que amizade. Interessante. E estas três criaturas mascaradas de cartas aqui representam
os guias, o espírito, ajuda e intervenção espiritual. Portanto, eu vejo que está a haver realmente uma cura nestas duas pessoas, para elas verem a verdade da situação e que esta história é de amor. E há guias, mentores e seres de luz que estão a trabalhar nos dois para que eles despertem para essa verdade, um em relação ao outro. Uau! Ainda há aqui um bocado de competição entre eles. Eu acho que se eles fossem os dois menos teimosos, já tinham começado a falar um com o outro. Mas vocês veem que está aqui a peça de xadrez aqui no meio dos gatos. É como se houvesse uma luta de intuição. Eu não quero dar o primeiro passo, não é? E ele já está farto disto, ela também está farta, mas ele sente que faz sentido que seja ele. E é ele que vai avançar, só que está a pensar ainda. Ok, é isto. O dependurado, lá está, ele ainda está suspenso e esta conexão está suspensa enquanto ele pensa. Enquanto ele está a ganhar esclarecimento, enquanto ele está a ganhar aprendizagem através desta situação, mas é assim, o relógio está ali em cima e está em fogo, está em chamas. Eu vejo que os dois têm muito fogo um pelo outro e o relógio não para. Já está aqui a deitar fumo e de tanto fogo que há e de tanta interação amorosa que estas duas pessoas têm que experienciar e ainda não experienciaram. Está na hora. Portanto, ele está parado, ele tem estado parado a refletir, mas esta paragem não vai durar para sempre. Mas é assim, o dependurado é uma carta, é um arcano maior, fala sobre... Ou seja, é uma paragem imposta pelo espírito, portanto, pode parecer que é ele que não toma a atitude, mas isto está a ser orquestrado pelo tempo divino. E vocês veem que está aqui o mago, portanto, o mago é alguém que toma uma atitude. Portanto, ele vai tomar uma atitude, mas é quando o universo liberar esta relação. Quando o momento abrir. E até lá, estas rosas estão a ser pintadas de vermelho e o fogo está a subir aqui. Porque olha aqui, as de paus é a carta mais sexual, provavelmente, do baralho, para além do diabo. Deve ser o as de paus. Está bem? Portanto, eu vejo aqui um fogo a subir, uma paixão a ultrapassar aquela cena de serem só amigos, não é? A paixão está-se a sobrepor à amizade. Becoming braver, portanto, ele está a ganhar coragem, está a ficar mais forte, está a ter uma perspectiva diferente, renovada em relação a ela. Ok? Ela também está a ter perspectivas renovadas em relação à dinâmica com ele. Growing up. Portanto, os dois têm vontade de amadurecer esta relação, de ter uma abordagem mais madura um com o outro. E esta carta está aqui também a dizer-me que esta relação está a ir para um novo nível de maturidade. Interessante. Pois é, porque é assim, quando nós somos adolescentes, quando nós somos mais crianças, quando nós estamos apaixonados por alguém, o que é que nós fazemos? Nós escondemos, nós falamos com a amiguinha, olha, eu gosto daquele, mas não dizemos nada à pessoa, não é? Isso é uma coisa muito infantil. Portanto, eles os dois, se sempre foram amigos, mas sempre tiveram sentimentos um pelo outro e não revelaram, era uma abordagem mais infantil. Portanto, agora faz sentido que esta carta apareça a dizer que eles vão ter mais maturidade um com o outro, não é? Porque está na hora de recolher as flores vermelhas. Se está na hora de recolher as flores vermelhas, eles têm que se abrir para a ideia e para a verdade de que o que eles sentem um para o outro não é só amizade. E têm que assumir isso. Ai meu Deus, estão-me a cair as cartas todas.
dois estão um bocadinho prontos para a aventura e estão numa pausa antes da ação. Os dois estão nesta pausa antes da ação e ela aparece outra vez com um livro. Portanto, há aqui alguém que está ligado a livros. Está a escrever livros ou está a ler livros. Está a ganhar conhecimento através desta pausa. Ok? Através deste afastamento, aqui há alguém ou as duas pessoas estão a ganhar conhecimento, perspectivas novas um sobre o outro. Mas eles perguntam o que é que vai acontecer a seguir. É o que está aqui escrito. Os dois têm esta curiosidade. O que é que vai acontecer a seguir entre nós, não é? E estão os dois prontos para a mudança e para a aventura. E olhem, aqui ao fundo está o coelho. Está o coelho que tem a corneta, que é aquele coelho que dá as mensagens nas histórias da Alice. Portanto, a comunicação vai começar, ok? Tan, taran, tan. O coelho com a corneta, a comunicação vai começar. E ele aparece aqui várias vezes como coelho, é? Olha aqui. Olha aqui. E é engraçado porque os coelhos falam muitas vezes de medo. Que foi o que eu também falei aqui sobre ele. Portanto, a comunicação vai começar. Isto vai começar. A pausa não dura para sempre. Aproveitem bem o tempo em separado. Porque com este fogo que está aqui, isto depois vai pegar fogo. O bicho vai pegar. Power. Ok? Não se esqueçam, a carta que estava por baixo do baralho é o mago, que fala sobre manifestação. E agora saiu a carta do poder. Tá? Quer dizer que os dois têm a capacidade para manifestar isto. No formato amoroso. Beginnings, perfeito. Inícios. Ok? Depois do tempo em separação e da frieza entre os dois, vem a parte mais verde. Vem a parte mais... como se fosse a primavera, como se fosse... como é que se diz? Vem a parte... o período fértil entre eles. Período fértil no sentido de... a fase fértil da relação. Depois de uma fase de afastamento e frieza, vem uma fase fértil na relação. Uma fase boa, uma fase nova. Porque isto chama-se novos inícios. Blossoming. Portanto, as flores estão a abrir. E eles, os dois, individualmente, também se estão a tornar mais autênticos, mais próximos deles mesmos. E chamou-me a atenção este 33. Este número pode ser importante para alguém aí. Ok? E vocês também podem ir ao Google e pesquisar número angélico 33 para ver a mensagem. Ou Angel Number 33. Conforme se vocês gostam mais em português ou em inglês. Eu gosto mais em inglês, por isso é que eu estou a dizer isto. Se calhar há mais pessoas como eu. Growth! Uau! Growth! Portanto, esta relação está a crescer. Eles os dois estão a crescer. Para eles próprios e para a relação. E ela tem o quê na mão? Adivinhem. Um relógio. Uau! E o 5 é um número de mudança. Vamos tirar os gatos fantásticos. Fantasy. Gatos de fantasia. Fantasy cats. Enchantment. Ela já sabe intuitivamente que isto vai abrir. Olha ali. Ela, com uma lanterna, parece um ermita a tentar encontrar as respostas dentro dela, mas dentro da lanterna está um gato, que é a intuição dela. Então, ela, dentro dela, através da intuição, ela sabe que isto vai abrir. Mas ela já está à espera há algum tempo, porque é assim, olhem aqui
o cabelo dela é enorme. Ela tem o cabelo apanhado, mas ela tem o cabelo muito grande. Mostrando-me, cabelo grande, demora a crescer, está a demorar, mas ela sabe que vem. Um desejo de pertencer move estas duas pessoas. Estas duas pessoas sentem que pertencem de certa forma uma à outra. Sentem-se em casa um com o outro, tá? E nos sítios onde eles estão agora, individualmente, e ao pé das pessoas onde eles estão, cada um deles, neste momento, eles não sentem que pertencem. Parece que se sentem um estranho naquele ambiente e com aquelas pessoas. Eles sentem-se em casa um com o outro. Portanto, este desejo de pertencer também os está a ajudar a aproximar. Vamos tirar duas cartinhas de Claw Cards. The Fight. Mas lá está, há aqui uma espécie de um conflito, não é? Uma luta interior. Especialmente que ele próprio está a viver uma luta, não é? Porque ele sente que tem que se aproximar e ao mesmo tempo ele tem medo. E o ego dele enche a cabeça dele com aquelas coisas. Não estás à altura. Olha que ela pode te rejeitar. Olha que não sei quê. Bababá. Isso é tudo coisas da cabeça dele. Ok? Portanto, eu sei que ele em algum momento a guerra dele vai acabar. E ele vai ter que escolher um dos lados. E eu sei que ele vai escolher avançar. Porque é disso que se trata aqui. E é engraçado porque olhem aqui. Ele está aqui, tem um arco atrás dele. Não é? Parece este arco dos inícios. Não é? Ele está a decidir se passa pelo o arco do início ou se fica... Ou se não constrói o início com ela, não é? Mas ele sabe dentro dele o que é que ele quer fazer. A intuição dele está a comunicar com a intuição dela. E eu sei que ele dentro dele sabe que tem que avançar. Ele não pode desistir disto. Ele próprio sabe que investiu aqui. E ele sabe que é com esta pessoa que ele tem que estar. Uau! The time. Mas realmente houve aqui muito tempo. Tempo de reflexão, tempo de espera, tempo de transformação individual. Mas quando aparece a carta o tempo, isto diz-me que está mesmo na hora. Está mesmo na hora. Já chega de pensar, já chega de ter medo. Está na hora de avançar mesmo com medo. Mesmo com medo. Está bem? É isto. Mas eu fico contente a fazer estas leituras porque eu vejo aqui muito boa energia e quando eu vejo isto é sempre um sinal para eu sorrir, tá? Muito obrigada por terem visto, eu vou dar continuidade a esta leitura na extensão, se vocês quiserem adquirir, vocês têm um link aqui em baixo no descritivo do vídeo, tá? Muito obrigada por tudo e até breve, tchau, tchau, beijinhos, tchau.